Shalom, irmãos. Estamos aqui de volta, para continuarmos a gravação do vídeo, a parte 2 das duas sementes. E acabamos de ter a leitura, então, no primeiro livro da palavra, que é Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E agora eu vou dar algumas, vamos dizer assim, pinceladas do que nós estamos lendo, Porque, na verdade, eu já disse para muita gente isso, a palavra nem sempre ela está colocada de forma cronológica, ou seja, na continuação dos acontecimentos, entendem? Por exemplo, em profecia, que a gente percebe muito isso, é que de repente você está lendo uma coisa e pula para outra que não dá continuidade àquilo que você estava lendo. E quando o Pai mostra onde está a continuidade, às vezes é um outro livro que foi escrito 200 anos depois. Então, nós não podemos tomar a palavra como literal. Porque se formos tomar a palavra como literal, aí vocês vão ficar que nem aqueles malucos que fazem até o mapa para chegar no inferno, na entrada do inferno. Eu concordo com esses malucos no sentido de que nós devemos apenas utilizar a palavra. Nós não devemos utilizar outros livros. Claro que livros de história da humanidade, livros que nos vão fazer entender melhor o povo de Hu, é claro que esses eu aconselho sim, porque senão você nunca vai entender. Por exemplo, tem gente que acha que coisas que aconteceram há 6.000 anos ocorreram há 2. Percebem? Justamente porque o Pai não lhes deu a ver, os colocou inclusive na operação do erro, e com isso faz com que as pessoas tropecem. Elas caminham e vão morrer na praia. Não vão conseguir chegar no barquinho para ir para o outro lado. Ou o contrário, elas nadam e vão morrer na areia, Então vamos lá, eu vou dar umas pinceladas aqui nesses primeiros 5 versículos, da forma que hoje eu vejo. Não que eu cheguei a essa forma de ver. A forma que o Pai me levou para que eu pudesse enxergar. Ok? Então vamos lá. Gênesis, Bereshit, no capítulo 1. Vamos começar pelo versículo de 1 a 5, que foi o que nós lemos agora. Aqui diz, no princípio, criou Hu o céu e a terra. Bom, tudo bem. Nós sabemos que a Bíblia é um livro escrito, ele foi escrito por mais de 40 homens que estavam sendo inspirados a escrever as coisas, tendo alguns que nem entenderam o que eles mesmos escreveram, pelo Pai. Porque se você pensar, no princípio criou Hu o céu e a terra, é no princípio, depois ele já ter criado, por exemplo, a eternidade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se nós colocarmos que a primeira criação de Hu foi o céu e a terra, quem criou a eternidade? E se houve alguém que criou a eternidade, então esse alguém é superior ao nosso próprio Hu, que o colocou lá dentro. Vocês estão entendendo? Então são pequenos detalhes
não tão pequenos assim, vamos dizer, né? Porque, na verdade, foge a todo o contexto que nós vamos aprendendo durante a vida, principalmente no cristianismo. Então, veja bem, no princípio criou o céu e a terra. Ele já está falando da criação material. Ele não está falando da criação da eternidade, que não tem tamanho, não tem tempo, não tem nada. Entendem? Então, a partir daí, ele vai falar sobre coisas da Terra, coisas do universo, coisas, enfim, dos planetas, etc, etc. Mas todo mundo sabe, eu creio que sim, que a palavra foi escrita para os humanos, para os habitantes da Terra, ok? E entre esses habitantes, ainda foi escrita para um povo, sendo a Constituição, o Código Penal e a conduta de vida. Tem até a conduta alimentar para aquele povo. Sendo assim, né, nós temos que pensar por que as pessoas não pegaram, por exemplo, o Bhagavad Gita, né? Não sei se vocês conhecem, é tipo uma Bíblia, mas só que é dos hindus, né? Por que eles não pegaram ela e transformaram nisso que eles transformaram a Bíblia? Eu, durante a minha juventude, quer dizer, já um homem, né, mais de 20 anos, mas eu andei por esses campos, né, onde estudei Bhagavad Gita, eu conheci todas aquelas lendas, né, hindus, os mitos, os deuses. E tem coisas no Bhagavad Gita que são muito importantes, inclusive são muito parecidas com coisas que nós achamos na palavra de Yahoo. Tá? A única diferença, que hoje eu posso dizer que eu tenho certeza que existe, é que na palavra de Yahoo, ou a Bíblia, né, como todo mundo fala, nós encontramos coisas palpáveis, coisas não mitológicas. Entendem? Por exemplo, você lendo o livro hindu, você vai aprender coisas que realmente hoje eu nem acredito que exista. Certo? Então, na palavra, você vai aprender coisas que vão fazer com que você viva melhor, que vão fazer com que você sinta-se melhor, porque você se sente próximo do Pai, vão fazer com que você se interesse pela história da humanidade, vão fazer com que você conheça a si próprio, né? Porque nós temos que conhecer a Hu. Quantas pessoas que eu já encontrei nesses últimos, desde os anos 80, né, que eu estou na estrada, quantas pessoas eu já não encontrei que você perguntar para elas, por exemplo, o que você sabe sobre o Criador? E ela vai te responder, morreu na cruz.